Boa noite, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final da nossa conferência e eu louvo o nome do Senhor pela oportunidade de estar com vocês nesses dias compartilhando a palavra de Deus. Também agradeço muito todas as palavras de afeto que eu ouvi, palavras de determinação, palavras de oração, palavras de bênçãos. Muito obrigado, irmãos, por cada uma delas, pelos abraços, pelos incentivos. Por favor, orem pelo nosso ministério na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. E se um dia for passear em Salvador, faça uma visita à nossa comunidade. Nós teremos muita alegria em receber os irmãos ali para estar junto conosco. Quero agradecer também uma pessoa especial. Quero agradecer ao pastor Antônio Edson Israel Argentina. Estou deixando um apelido para ele, né? Aí estou deixando. Irmãos, isso é uma história bem interessante, porque quando eu vim para a associação no ano passado, eu ainda não tinha sido apresentado ao pastor. Eu sabia que ele era pastor, porque tinha visto ele dos pastores, mas assim que eu bati nos olhos dele, veio na minha mente esse pastor Israel, ele tem cara de pastor Israel. E aí nos dias, depois eu fui apresentado, eu soube que o nome dele era Edson, e ele também tem as características do pastor da nossa região, que também é chamado Israel. E aí quando eu soube que ele era pastor da Israel, aí ficou todas essas informações na mente. Mas pastor, muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado pela recepção, pelas palavras abençoadoras. Obrigado também à família, muito amada, muito gentil, me recebeu em todos esses dias. Grande prazer estar aqui com vocês. Bom, irmãos, vamos orar ao Senhor, depois nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar nela, dependendo do Senhor sempre. Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós nos alegramos tanto de estar na Tua presença. Nós sabemos que nós não merecemos, que nós não temos nada, que tudo é do Senhor. O louvor é pronunciar o Teu nome. E é nessa misericórdia bondosa, generosa, paciente, que nós, Senhor, nos gloriamos e nos alegramos. Nós também nos gloriamos no sacrifício de Jesus Cristo, que nos justificou e que tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi tomado sobre ele. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, o Espírito Santo que foi entregue para o Senhor, como um presente para a Tua igreja, como um dom. Ele que nos batiza, que nos santifica, que nos faz lembrar a palavra de Deus, que é o nosso consolador, é também o nosso professor e mestre. Senhor, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor bondosamente derrame o Teu Espírito sobre os nossos corações essa noite, que Ele ocupe todos os espaços, que Ele faça do nosso coração como um campo pronto para recebermos a semeadura da Tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Ajuda-nos a estar diante da Tua presença de modo digno. E pedimos que o Senhor, de modo generoso, conduza a Tua palavra ao nosso coração essa noite, para que tenhamos frutos diante de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4 hoje. Mateus capítulo 4. O tema da nossa meditação é fé para vencer as tentações. Mateus capítulo 4. Nós vamos logo ler o texto. Depois nós vamos fazer algumas observações a respeito dele. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu:
Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te susterão pelas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, há muitas maneiras de você ler esse texto e aplicar para a nossa vida, mas antes de trazer de fato uma palavra para os irmãos, eu queria fazer algumas observações iniciais. A primeira é que esse texto, ele contou uma história. Ele conta a história de como o segundo Adão venceu o diabo no deserto, enquanto o primeiro Adão foi derrotado por ele no jardim. Então esse capítulo, ele tem muitas conexões com Gênesis capítulo 3. Do mesmo jeito que o primeiro Adão teve um encontro com o diabo, o segundo Adão, que viria como nosso representante, ele também precisava ter um encontro com o diabo. Ele precisava ter um encontro com aquele que conduziu o processo no qual a raça humana foi derrotada naquele jardim. Então essa história, ela é muito mais a respeito de Jesus. Jesus é o grande vencedor. Jesus, ele representa uma nova humanidade. Nós temos o primeiro Adão derrotado, caído, morto em delitos e pecados. Mas nós temos o segundo Adão, representante da nova humanidade. E ele é vencedor. Ele derrota o diabo. Então essa é a primeira observação e provavelmente a mais importante dessa pregação. A segunda observação é que esse texto que nós lemos, ele fala a respeito de um ser, que aqui é chamado de diabo. E o diabo não é uma lenda, o diabo não é um mito. A Bíblia diz que o diabo é um anjo caído. Ele é perverso, maligno, serpente, dragão, Deus desse século. Um ser que age sem entrega, um ser que não dorme, que não descansa, que está todo o tempo conspirando contra você. Depois de Deus, é a pessoa que mais te conhece, é a pessoa que tem mais interesse na sua vida. Quando um dia foi perguntado lá a ele, em Jó capítulo 1, você já ouviu, você conhece o meu servo Jó? Ele sabia muito bem quem era Jó. Milhões de pessoas nesse planeta, mas ele sabia que Jó era justo, que Jó era fiel. Ele até teve uma queixa contra Deus, dizendo: ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Então o ponto é que ele conhece muito bem quem são os servos de Deus, e ele está ali cercando você. A próxima observação é que a tentação é inevitável. É impossível você não ser tentado. Não é pecado ser tentado. Pecado é cair na tentação. Nós lemos no versículo 1 que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então foi o Espírito Santo que o levou àquela posição. Então aqui nós temos muito claro a ideia de que nós temos que esperar a tentação. Porque se o nosso Salvador foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, há de se esperar que nós que estamos em Cristo também às vezes sejamos submetidos à tentação. Então não tem como você fugir da tentação. Você tem que esperar.
Uma vida vitoriosa não é uma vida em que você nunca é tentado, mas é uma vida em que você triunfa sobre a tentação. A próxima observação é que as tentações normalmente acontecem em momentos esplêndidos. A primeira frase do versículo 1 é assim: a seguir. A seguir de quê? O que é que veio antes? Olha o que aconteceu antes. No capítulo 3, versículo 16. Provavelmente um dos momentos gloriosos do ministério de Jesus. No 16 diz assim, capítulo 3: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha que coisa gloriosa estava acontecendo. Jesus estava sendo batizado. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério. O Espírito Santo descendo sobre ele, ele estava sendo ungido pelo Espírito Santo. Lembra que havia muitas profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias, que falava que o Messias seria ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, Jesus fala: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, citando Isaías 61. Jesus estava recebendo o poder do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Ao mesmo tempo, o céu se abriu e a voz de Deus ecoando. Deus apresentando Jesus como seu filho ao mundo, para anjos, demônios e seres humanos, ouvindo aquela voz como um estrondo do céu: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nesse filho, a minha alegria está nesse filho. E o texto diz que depois de toda essa experiência espiritual magnífica, o que acontece? Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Não houve uma transição, não houve um preparo, não houve sequer um aviso. Ele sai da aprovação do céu para a provação dentro do deserto. Ele sai da glória do batismo para a dureza das tentações. E não houve sequer nenhuma preparação. Então isso é um padrão importante para você pensar. Às vezes, dias belos, dias em que parece que a glória de Deus vai descer, dias em que parece que o arrebatamento vai acontecer naquele momento, são seguidos por dias de escuridão, trevas, sensação de distância de Deus, e assim por diante. Próxima observação é que o fato do Senhor Jesus ter vencido o diabo no deserto e as Sagradas Escrituras afirmar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, isso significa que a vitória de Jesus sobre o diabo é nossa vitória também. Você acredita nisso? Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus derrotou o diabo, e a vitória de Jesus sobre o diabo é nossa vitória, porque nós estamos em Cristo. Jesus Cristo é o nosso representante. Nós estamos nele, do mesmo jeito que antes da conversão nós estávamos em Adão. E a vitória do Senhor Jesus Cristo é nossa. A nossa união com Cristo nos tornou participantes de tudo aquilo que Ele é e fez. Então isso é uma grande confiança para a gente. Nosso Salvador venceu o diabo, nós também podemos vencer. Dito isso, eu quero passar para algumas lições. Quero tratar o texto de uma forma bem didática, bem prática e simples. Eu quero trazer algumas lições para a gente a respeito desse episódio da tentação. A primeira lição, irmãos, é a seguinte: Satanás não se afasta de nós, mesmo sendo nós filhos de Deus e mesmo estando nós cheios do Espírito Santo. Então, o fato de você ser filha de Deus, e o fato de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso não significa que o diabo vai se afastar de você. Tem um certo pastor, eu vou citar o nome para fazer propaganda, mas ele gosta de demarcar assim o território, dizendo: nós estamos aqui reunidos
e eu estou marcando 5 quilômetros ao redor dessa igreja que nenhum demônio vai passar. Isso não é bíblico. Nós temos aqui o rei do universo sendo tentado, o rei do universo sendo submetido a tentações duríssimas, e durante toda a sua vida foi assim. Esse mesmo que tinha acabado de ouvir do Pai, este é o meu filho amado, este mesmo que tinha acabado de receber poder do Espírito Santo. Então a mesma coisa acontece com você. Você é filho de Deus, você é regenerado, você é salvo por Jesus Cristo, você é participante do corpo de Cristo. Espere que o diabo tenha interesse em você. Você está cheio do Espírito Santo, você tem buscado a Deus, você quer a plenitude do Espírito Santo, você deseja que o Espírito Santo controle cada sentimento, cada desejo, cada palavra sua, que o Espírito Santo molde seus relacionamentos, que ele mude o seu temperamento. O diabo está perto de você. Ele quer frustrar isso. Então, irmãos, essa é a primeira lição. O diabo está perto. Você que é de Deus, ele está perto. Você que está buscando a Deus, querendo se consagrar ao Senhor, sentindo necessidade de orar mais, desejo de ler as Escrituras, servir a Deus, se comprometer com Ele, tratar a igreja de Deus com seriedade, o diabo está cercando você. Ele não vai se apartar, porque você está procurando andar com Deus. Segunda lição. Satanás não deixa de nos tentar, mesmo que vivamos uma vida de oração e jejum. No verso 2 diz que Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Muito jejum. Aqui é aquele jejum de consagração. Então foi no momento em que Jesus estava plenamente consagrado ao Pai, consagrado tanto nos seus propósitos como também no seu próprio corpo, ao submetê-lo ao jejum. Foi nesse momento que o diabo o atacou. Se você olhar comigo Marcos capítulo 1, você deixa por favor marcado aí no Mateus, mas vai a Marcos capítulo 1 e você vai notar que o Marcos, ele dá um detalhe a respeito da tentação que o Mateus não colocou. Marcos capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aqui, falando sobre esse mesmo episódio da tentação. O texto diz assim, Marcos capítulo 1, verso 13. No 12 diz, logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, o modo como Marcos fala a respeito desse acontecimento é para dizer que a tentação não se resumiu apenas ao evento que a gente leu, capítulo 4 de Mateus, mas foram 40 dias de tentação, 40 dias sendo assediado, 40 dias cercado pelo diabo, 40 dias o diabo procurando uma brecha para demover da missão que ele tinha vindo realizar nesse mundo. 40 dias de muita tentação. O texto aqui acrescenta as feras, e alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que aqui foi uma repetição do que aconteceu no Éden. Você lembra que a serpente falou, a serpente veio meio que incorporada pelo diabo, e que provavelmente isso pode ter acontecido aqui também, as feras vindo, falando com Jesus, participando, um ambiente terrível. Então, meus irmãos, exatamente no momento em que você está se consagrando a Deus, a tentação vem. Exatamente naqueles momentos em que você toma uma forte resolução de buscar a Deus, a tentação chega com força. Nós devemos orar e jejuar, mas essas disciplinas nunca vão nos impedir de sermos tentados. A diferença é que quem ora ou quem não ora e jejua simplesmente não consegue resistir quando a tentação vem com força. Então não é que orar e jejuar irá afastar o diabo de você.
Mas a oração e o jejum irão dar forças a você para você resistir à tentação quando o diabo vier com força para cima da sua vida. E se a tentação chegar e você não estiver pronto, você vai cair. Lembra de Jesus conversando com os seus discípulos, Mateus 26, 41, ele dizendo: olha, orem comigo. Os discípulos lá morrendo de sono, até o momento que Jesus diz: olha, vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o restante da história mostra que, pelo fato deles não terem jejuado e orado, quando a tentação veio, eles não estavam prontos, eles fugiam, eles abandonaram o Salvador. Então, irmãos, vamos lembrar disso. Você se consagrar a Deus não vai tirar o diabo, não vai expulsar o diabo para longe de você. Mas se você não se consagrar a Deus, quando Ele vier para cima de você, você não vai resistir. Terceira lição: Satanás nos tenta em coisas importantes. Satanás, ele olha as nossas necessidades, ele aproveita as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias de Jesus aqui? A principal delas era fome. Jesus estava com fome. E quando o texto sagrado, irmãos, diz que Jesus estava com fome, não pense naquele apetite que você tem de quando passa 1 hora, 2 horas do horário do seu almoço. É uma fome de 40 dias. Você já viu como uma pessoa fica fisicamente depois de muitos dias sem comer? Chega uma hora que o próprio corpo começa a devorar o corpo. Você, quando imaginar que as feições de Jesus, você tem que imaginá-los semelhante àqueles judeus da Segunda Guerra Mundial, desfigurados, encontrados lá nos campos de concentração. Jesus estava com muita fome, agonia de fome, desespero de fome. E foi justamente nessa brecha que ele atacou o Senhor Jesus. Ele é astuto, ele é sutil. Foi nesse ponto que ele pegou Eva, a curiosidade, o desejo, os olhos, a atração por aquele fruto. Foi desse mesmo jeito que um dia, anos depois, ele pegou Davi, quando estava admirando aquela mulher que estava tomando banho no terraço do seu palácio. O ponto é dizer, meus irmãos, ele esmiuça você, ele estuda você, ele conhece as suas necessidades, ele sabe o que o seu coração anda cobiçando, ele sabe o que você anda desejando, aquilo que anda atraindo os seus olhos, seduzindo a sua alma. Ele conhece, ele estuda, ele esmiuça você e ele usa isso contra a sua vida. Próxima lição a respeito da tentação. Satanás nos ataca tanto no ponto forte como no ponto fraco. Há áreas da nossa vida em que nós nos sentimos muito fortes, nós nos sentimos invulneráveis, mas há outras que nós nos sentimos tremendamente fragilizados. Isso varia de pessoa para pessoa. Nós temos pessoas que são vulneráveis na área do dinheiro, como Geazi. Lembram lá de Geazi, que acabou adquirindo lepra por causa da sua ganância? Outros são vulneráveis na área da sexualidade, como era o caso do Sansão. Outros são vulneráveis no orgulho, na presunção, como o apóstolo Pedro. Satanás sabe qual é a sua. Ele sabe qual é a sua vulnerabilidade. Mas o Senhor Jesus, porque esse capítulo diz respeito ao Senhor Jesus, qual era o seu ponto fraco e qual era o seu ponto forte? Nós podemos dizer que o ponto forte de Jesus era a sua consciência de filiação.
Ele sabia muito bem que era filho de Deus. Então, quando Satanás aparece para ele dizendo assim: se tu és filho de Deus, por favor, né? Jesus sabia muito bem quem ele é. O relacionamento dele com o Pai é um relacionamento eterno. É um relacionamento que nunca teve começo. Jesus, com 12 anos de idade, ele já sabia muito bem que ele estava aqui na terra para cumprir os negócios do seu Pai. Mas o diabo atacou nesse ponto. Tu és filho de Deus? Se tu és. Colocando em dúvida essa filiação. Tu és filho de Deus mesmo? Então ele atacou Jesus no seu ponto forte. Mas ele também atacou Jesus no seu ponto fraco, que já falamos, a fome. Jesus era um homem real. E aqui ele estava 40 dias sem comer. Ele estava enfraquecido. E Satanás também ataca ali. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso inimigo é muito sutil. Às vezes ele vem para cima de nós nos nossos pontos fracos, mas ele também vem para cima de nós em nossos pontos fortes. Porque nos pontos em que nós somos fortes, normalmente nós temos uma tendência de manter uma vigilância menos interessada. Nós guardamos certas áreas da nossa vida com muito zelo, porque nós nos sentimos um pouco fortes dentro daquilo. Mas ele faz isso. E aqui, como eu disse para vocês, o que ele está fazendo? Ele está questionando vários aspectos do caráter de Deus e da missão do próprio Cristo. Primeiro, ele está questionando a bondade de Deus. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim: se tu é o filho de Deus, por que você está com fome? Se você é o filho de Deus, por que você está no deserto? Por que você está entre as pedras? Por que você está passando dificuldade? E entenda que ele continua com essa mesma arma, com essa mesma estratégia na sua vida hoje. Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que você está com câncer? Se você é filho de Deus, por que você perdeu seu emprego? Se você é filho de Deus, por que você está passando por tanta provação, por tanta tribulação? Ele continua fazendo isso. Ele continua nos colocando em uma posição em que nós questionamos a bondade do Senhor. Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus cuida de você mesmo? E ele explora as nossas circunstâncias, a fome, o deserto, os problemas, a solidão, as fraquezas, e ele pega essas circunstâncias e fica perguntando para a gente: cadê Deus? Cadê as promessas de Deus? Cadê o cuidado de Deus? Cadê o amor de Deus por você? Essa é a estratégia dele. E ele, ao lado dessa estratégia, ele apresenta uma solução para Jesus. Olha aí como coisa ruim parece se importar com Jesus. Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pães. Tu tem poder, está com fome, olha aí, está fome com oportunidade, pão, mata a sua fome, tudo resolvido. Mas irmãos, por trás dessa sugestão, ele estava tentando fazer Jesus abandonar a dependência de Deus. Ele estava querendo que Jesus assumisse um tipo de ministério em que ele não seguisse a vontade do Pai, mas ele seguisse a sua própria vontade. Ele não queria que Jesus fosse dependente de Deus, esperasse o tempo de Deus. E saiba que se Jesus tivesse seguido essa sugestão dele, o Senhor Jesus não poderia ser o nosso Salvador. Porque Jesus, quando se tornou humano, ele escolheu ser dependente de Deus, ele escolheu esperar em Deus, ele escolheu fazer a vontade do Pai. E ele era o nosso representante, e o nosso representante tinha que andar pelos mesmos caminhos que nós andamos. Quando nós queremos alguma coisa, nós pedimos a Deus, nós esperamos do Senhor, nós aguardamos o tempo de Deus. E o nosso Salvador tinha que passar pela mesma experiência que a gente passa.
Então, se ele tivesse obedecido Satanás aqui, imediatamente o nosso plano de salvação estaria comprometido. Mas a sugestão dele é intrigante. Pare de depender de Deus. Que negócio é esse? Resolva o seu problema. Você não está com fome? Resolva a sua questão. É a mesma, irmãos. É a mesma forma de abordagem que ele continua fazendo na nossa vida. Ele não quer que a gente dependa do Senhor. Ele não quer que a gente espere no Senhor. Ele não quer que a gente dobre o nosso joelho no chão e levante as mãos para o céu, dizendo: Senhor, está difícil, mas eu espero em Ti. Tu és o meu ajudador. É o Senhor que vai me socorrer. É o Senhor que vai vir em meu apoio. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você abandone a sua dependência de Deus e seja um ser independente. Que quando você tiver desejos, vontades, anseios, você se levante e você faça mesmo as pedras se transformarem em pães. Você mesmo vá atrás das suas necessidades sem ter qualquer dependência do Criador. Mesma coisa que ele fez com Jesus, ele faz com a gente. Então essa é a grande tentação. Vocês lembram lá da mulher de Jó? Depois de tudo que aconteceu, ela olhou para o marido dela e disse: olha, para com isso, para com essa integridade sua, abandone esse seu Deus e morre. Sabe o que ela estava querendo dizer com essas palavras? Ela diz: olha, um Deus que faz o que fez com você, matou nossos filhos, tirou os nossos bens, tomou a sua saúde, esse Deus não merece ser adorado. Esse Deus é indigno de confiança. Esse Deus não manifesta o maior cuidado e interesse em você. Então, amaldiçoa esse Deus, vira as costas para Ele, repudie Ele e vá viver a sua vida. E se for para morrer, morra. É a mesma coisa, irmãos. Aqui nós poderíamos dizer que a esposa de Jó, ela estava falando precisamente as palavras do diabo. Renunciar a Deus e viver a vida do seu jeito, fazer a sua vontade, atacar os seus desejos. Então ele continua fazendo o mesmo conosco, nos tentando a satisfazer os desejos do nosso coração, ainda que seja contra os caminhos de Deus. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo é gloriosa, né? A resposta do Senhor Jesus Cristo, retirada das Escrituras de Deuteronômio, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo com isso o seguinte: ele está afirmando assim: olha, a minha existência depende de Deus. Eu dependo do Senhor para ter vida. Se o Senhor quiser me sustentar com vida, eu posso passar 100 anos sem comer pão e ainda vou permanecer vivo. Porque quem me dá o fôlego de vida é o Senhor. Ele, por trás dessa afirmação, irmãos, ele está declarando a sua missão de depender sempre do Pai. Meu alimento vem do Pai. Eu como daquilo que vem do Pai. E quando for o desejo do Pai, Ele vai me alimentar. Mas se não for, eu continuo. Grande lição para todos nós. Pois bem, mas o diabo resolveu mudar a tática. Ele viu que Jesus estava utilizando a Bíblia e ele também foi utilizar a Bíblia também. E ele faz uma proposta bem interessante para Jesus, mais ou menos dizendo assim: ó, já que tu quer ser o Messias, quer ser o Salvador, quer ser o rei desse mundo, você não pode ficar aqui escondido no deserto sem ninguém te ver. Você tem que fazer uma entrada triunfal. Então tem lá o templo, e a parte mais alta do templo, o pináculo, onde toda Jerusalém chega, sobe lá e se joga. Se joga. E aí está escrito na Bíblia que os anjos vão segurar você pela mão e você não vai cair nas pedras. E aí todo mundo vai te ver e dizer: olha aí o Messias, olha aí o Salvador. Então aqui, irmãos, o diabo está fazendo uma proposta para o Senhor Jesus Cristo de uma entrada triunfal. E ele usa a Bíblia.
mas ele não cita o texto completo. Não sei se você já viu isso. Então você vai abrir Mateus capítulo 4, deixar aberto aí, por favor. E você vai abrir também o Salmo 91 ao lado. E aí nós vamos comparar as duas referências. E vocês vão ver que o diabo omitiu uma frase. E essa omissão da frase do Salmo 91 muda completamente o sentido daquilo que o autor quis dizer. Então, Salmo 91, no verso 11, está escrito assim. Todos têm aí? A alegria do pastor é quando pede para os irmãos abrirem a Bíblia, eles escutam o barulho das folhinhas assim, correndo de um lado para o outro. Na era do celular a gente já não escuta tanto, a gente vê o dedo ali dos irmãos dizendo assim. Salmo 91, verso 11, a Escritura diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Agora vai para Mateus capítulo 4, verso 6. E veja aí o que foi que ele disse. Mateus 4, verso 6, ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, te susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Qual foi a frase que ele omitiu aí? Para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele omitiu essa frase. O diabo aqui está distorcendo a palavra de Deus. Ele não está citando o texto completo. O Salmo 91, 11 não está dizendo que é para você se jogar de um prédio, que Deus vai se sustentar para você não cair. Ele está dizendo que Deus vai te proteger quando você anda nos caminhos de Deus. Isto é, Deus não tem compromisso com as escolhas tolas que você faz. Deus não tem compromisso se você resolve andar por um caminho diferente de Deus. Então você não pode esperar o livramento de Deus se você escolhe a desobediência, se você escolhe a transgressão. Portanto, pular do pináculo do templo não é fé, é presunção, é arrogância. É você colocar Deus numa posição em que Ele é obrigado a prover, a fazer alguma coisa por você na hora em que você quer. Foi por isso que Jesus o repreendeu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode tentar Deus. Você não pode colocar Deus numa posição em que Ele é obrigado a fazer alguma coisa por você. Ah, que se alguns pastores ouvissem esse tipo de repreensão, não é? Os pastores que ficam dizendo você ordenar, você mandar, você determinar. Aqui a palavra de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa ideia de que se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Você é filho do rei, você não pode passar fome. Você é filho do rei, você não pode ficar doente. Essa foi a estratégia que Jesus usou, ou melhor, foi a estratégia que Satanás usou para tentar Jesus. E essas palavras do diabo têm estado na boca de muitos pastores que são chamados evangélicos. Então o diabo aqui está distorcendo a Bíblia. Ele está usando a Bíblia para dar suporte à sua presunção. Ele quer levar Jesus a um tipo de um exibicionismo. Ele está querendo fazer Jesus Cristo acreditar em palavras que Deus nunca disse. E ele continua fazendo isso com a gente. Tem muita gente que está acreditando em palavras que Deus nunca falou. Tem muita gente que está se apegando a promessas que Deus nunca fez. E quando essas pessoas se decepcionam, porque estão andando pelos seus próprios caminhos, em vez do caminho de Deus, eles estão ouvindo palavras de homens que não falam as Escrituras, essas pessoas se afastam e às vezes até se escandalizam com o Evangelho. Então aqui ele quer levar Jesus ao exibicionismo, irmãos. E ele quer que Jesus se aproveite da graça de Deus para se exibir. Vocês sabem que nós não temos que usar a graça de Deus para se manter no pecado.
nós temos que usar a graça de Deus para fugir do pecado. Por último, o diabo percebeu que Jesus estava completamente comprometido com a vontade de Deus, ele era dependente de Deus, ele estava obedecendo a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus estava comprometido com o reino de Deus. Então o diabo parte para a sua última cartada. Ele mostra os reinos do mundo para Jesus. Vamos para Lucas capítulo 4, porque Lucas apresenta um pequeno detalhe que a gente não vê nos outros evangelistas. Lucas capítulo 4. Lucas 4, verso 5. É uma descrição bem sombria. Verso 5 diz: e elevando, veja que foi o diabo que tomou Jesus e o arrebatou. E elevando, mostrou-lhe num momento, então assim, fração de segundos, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Eu sempre que eu leio esse texto, eu falei: quem foi que deu para ele? Quem foi que deu os reinos do mundo para o diabo? O diabo não tem a posse dos reinos do mundo. A Bíblia diz que só existe um rei dos reis. Mas aqui, irmãos, ele mente. Ele oferece aquilo que ele não tem. Ele promete aquilo que ele não pode te dar, ao custo da sua alma, ao custo da sua comunhão com o Senhor. E aqui ele vai da sutileza, porque antes ele vinha na sutileza, citando um texto bíblico meio distorcido, mas aqui ele abandona todas as sutilezas e ele vai para o descaramento completo. Ele quer que Jesus o adore, se prostra diante de mim, me reconhece como sendo divino, e tudo isso vai ser seu. Ele quer uma adoração aberta, ele quer que Jesus apostate de Deus. Lembra, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, está lá em Marcos capítulo 1, verso 15, 16, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O diabo está oferecendo um reino para Jesus, um reino sem cruz, um reino sem sofrimento, um reino sem morte, um reino sem desprezo. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu tenho uma proposta de reino para você que é a melhor que o seu pai ofereceu. Você não vai precisar sofrer. Me adore. Só curvar o joelho. Tudo seu. Tudo nas suas mãos. E Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Deus que nós nos prostramos, é só a Ele que nós reverenciamos. Ele é o único que merece esse status de divindade, de rei, de governante do universo. Agora, no versículo 13 de Lucas, olha que interessante, irmãos, essa declaração. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo para sempre. É o que está escrito aí? Até quando? Até o momento oportuno. Isso significa que o diabo voltou com outras armas. O diabo voltou em outras ocasiões. Às vezes por meio das multidões, querendo tornar o rei antes do tempo. Outras vezes falando pela boca até dos seus próprios discípulos. Jesus dizendo: arreda Satanás. A ideia aqui, irmãos, é que quando nós pensamos que o diabo saiu, ele está apenas mudando a tática. Ele está apenas reagrupando e tomando uma nova abordagem. Portanto, enquanto você estiver vivo, você vai ter que enfrentar a fúria ou a sutileza do diabo. Às vezes ele vindo para cima de você como um leão, como diz lá o apóstolo Pedro. Leão que ruge ao redor, querendo devorar você.
Jesus disse para Pedro: Satanás reclamou você para te pernegar. Às vezes ele vem para cima de você assim, ele vem com tudo, mas às vezes ele vem como uma serpente, sutil, por trás de coisas que parecem boas, aprazíveis, desejáveis. E quando nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos ter que enfrentar o nosso inimigo, às vezes disfarçado, ou às vezes vindo com seus demônios para cima da gente. Meus irmãos, caminhando aqui para as nossas partes finais, eu queria nos conduzir para algumas ideias. Depois nós vamos orar. Talvez a questão mais importante seja: como vencer Satanás? Nós vimos aqui tudo que ele faz, nós vimos a sua abordagem, as suas sutilezas, o seu descaramento. Mas a questão é: como vencer Satanás? Nós vimos aqui na história que Jesus venceu Satanás por meio da sua comunhão com Deus. Jesus estava orando e jejuando. Então Jesus venceu Satanás dessa maneira para nos deixar exemplo, para mostrar para nós como é que nós enfrentamos o diabo hoje. Foi o jejum e a oração que forneceram a Jesus as armas que ele precisava para vencer o diabo. Foi o jejum e a oração que semeou na mente de Jesus a ideia de que estar com Deus e sofrer é muito melhor do que estar sem Deus e vivendo no pecado. Então, se você não tem comunhão com Deus, você não tem poder para vencer o inimigo. E é por isso que tem tanto cristão fracassado. É por isso que tem tanto cristão prostrado no seu próprio pecado, que não consegue se levantar, que está lá sugado pelo pecado, quase que tomado pelo diabo, porque você não tem comunhão com Deus. Se nós queremos, irmãos, vencer o diabo, se nós queremos vitória, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem plenitude do Espírito Santo não tem vitória para a gente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para a gente não ser cheio do mundo e ser cheio de nós mesmos. Se você está vazio do Espírito Santo, o mundo vai encher o seu coração e ocupar todos os espaços, e você não vai ter força para resistir. Então você precisa orar e você precisa jejuar. A gente não fala muito de jejum na igreja cristã, porque nós estamos assim tão chocados com os absurdos que acontecem, que a gente não fala muito a respeito de jejum. Mas jejum é bíblico. Jejum não é só do Antigo Testamento, jejum é do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala que ele realizou o seu ministério através de jejuns e orações. Nós não falamos mais a respeito de jejum. Só que o jejum do Novo Testamento é diferente do jejum do Antigo. Jesus falou isso, instruindo seus discípulos. Quando indagado a respeito do porquê os seus discípulos não jejuavam, Jesus falou assim: olha, não pode haver jejum enquanto o noivo está presente. Mas está chegando a época em que o noivo vai ser retirado. E quando o noivo for retirado, aí vocês vão jejuar. Aqui Jesus estava ensinando que é o jejum cristão. O jejum cristão é saudade do noivo, é anseio pelo noivo. Talvez a imagem mais poderosa possível seria assim: você imaginar uma cerimônia de casamento em que a noiva está pronta para receber o seu noivo, e ela está muito feliz e alegre, porque finalmente ela vai viver para sempre com o seu amado, e na hora que a cerimônia está começando a acontecer, uma tragédia ocorre, e o noivo precisa fazer uma viagem urgente, e a noiva fica abandonada no altar, sofrendo, em prantos, desejando que o seu noivo volte. Essa é a situação da igreja hoje. O noivo foi tirado. Nós somos a noiva de Cristo. Nós ansiamos pelo noivo. Nós desejamos o noivo. E pela nossa afeição, pelo nosso desejo por ele ser uma pessoa tão importante, nós jejuamos.
Nós jejuamos não para conseguir bênção, não para tocar o carro. Nós não jejuamos porque nós estamos com um problema. Nós jejuamos porque nós queremos Jesus. Nós queremos estar mais próximo dele. Você acorda de madrugada para orar, porque você diz assim: Senhor, Tu és mais importante do que o meu sono. Você abdica de assistir televisão, porque você diz: Senhor, estar na Tua presença é muito mais desejável, é muito mais importante para mim do que o meu entretenimento. Você se abstém de alguma refeição, dizendo para si mesmo: Senhor, o meu alimento é de Ti mesmo, é do Senhor que eu dependo para viver. Você precisa jejuar se você quer ter vitória sobre o diabo. Você precisa jejuar se você quer ser cheio do Espírito Santo. Você tem que clamar a Deus por isso. Jesus falou isso, irmãos, em Lucas 11, verso 13. Ele disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedem. Então você tem que pedir, você tem que clamar, dizendo: Senhor, me dá do Teu Espírito, enche o meu coração de Ti mesmo, ocupa os espaços da minha vida. Deus tem prazer de atender esse pedido de oração. Mas além disso, se você quer ter vitória, além de orar e jejuar, você também precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus no seu coração, na sua memória e na sua casa. Vocês perceberam que Jesus Cristo citou os textos bíblicos de cor? Nem só de como verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Jesus está citando a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos numa época em que é muito fácil ter uma Bíblia. Tem gente que tem uma coleção de Bíblias e não sabe João 3,16 de cor. Tem gente que está na igreja há anos e anos e nunca leu a Bíblia toda. Não conhece a palavra de Deus. Nós estamos numa época de extremo analfabetismo bíblico, crônico. O povo de Deus não conhece mais a palavra do Senhor. E se nós não lermos, se nós não memorizarmos as palavras da Escritura, nós não estaremos prontos. Nós seremos como um soldado que foi roubado da sua espada. Ele não tem como lutar contra o inimigo. É a nossa arma de ataque. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Eu queria também dar uma palavra com os jovens. Eu estou vendo que tem vários jovens aqui na igreja. Eu queria ler com vocês, jovens, 1 João capítulo 2. João capítulo 2, verso 14, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Jovens, vocês seriam capazes de se verem nesse versículo? João diz: jovens, vocês são fortes. O forte aqui não é forte do supino, não é o forte do halter, da barra. Ele diz: vocês são fortes na palavra. Vocês são fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Vocês têm conhecimento de Deus. A palavra de Deus está dentro do coração. E ele diz: e por causa disso, vocês têm vencido o maligno. Veja novamente a conexão entre vencer o inimigo e estar cheio da palavra. Foi para isso, jovens, que Deus salvou vocês. Deus poderia muito bem ter convertido o coração de vocês e imediatamente ter levado vocês para o céu. Mas
Deus quis que vocês permanecessem nesse mundo. E Ele planejou que vocês estivessem aqui nesse planeta para vocês serem o espelho da glória de Deus, para mostrar muito claro para esse mundo a distinção daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Mostrar o brilho da glória, da beleza de Deus no caráter de vocês. A palavra de Deus fluindo, a palavra de Deus moldando seu comportamento, a palavra de Deus moldando suas palavras, a palavra de Deus sendo guia pela qual vocês tomam as decisões do futuro de vocês. Esse é o desejo do Senhor. Isso aqui tem que ser a sua aspiração. Isso aqui tem que ser a sua paixão. Sabe aquele ímpeto que você tem com os seus estudos para passar no vestibular, para passar no concurso, para fazer uma prova? É esse ímpeto aqui que você tem que ter com a palavra de Deus, de você beber dela, de você viver nela, de você se permitir ser moldado por ela. E ele diz: esses jovens serão fortes. Esses jovens vencerão o maligno. As nossas igrejas precisam de uma juventude assim. Uma juventude como essa vira uma igreja de cabeça para baixo, transforma uma faculdade. Sejam fortes na palavra de Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque o diabo foi vencido. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que pelo fato do Senhor Jesus ter sido tentado em todas as coisas, Ele se compadece de nós quando nós somos tentados. Ele é nosso sumo sacerdote. Então, se você aqui essa noite chegou, você se sente tentado, muito tentado. Se a tentação ferve dentro de você, se você tem pensamentos terríveis, se você tem a sensação de que quase como se o diabo estivesse falando coisas terríveis no seu ouvido, as quais você tem vergonha, você sabe que são indignas de um filho e de uma filha de Deus, vai até o Senhor Jesus hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele foi tentado, ele sentiu o peso da tentação na pele, ele sabe o que é isso, e ele está cheio de compaixão para ministrar o seu coração e abençoar a sua vida. Então, que Deus nos abençoe e que Deus aumente a nossa fé, para que a gente esteja pronto para enfrentar todas as tentações às quais somos submetidos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Te louvamos, Senhor. Temos a Escritura por ela nos ensinar. Te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo. Nosso coração se enche de alegria ao lembrar que Ele, como sumo sacerdote das nossas almas, Ele nos socorre nos momentos de aflição e tentação. Nós também nos alegramos ao lembrar que Ele derrotou o diabo, e sendo o nosso Deus e o nosso sumo sacerdote, essa vitória dele também nos pertence. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor faça com que a Tua palavra habite ricamente o nosso coração, para que nos momentos em que nós venhamos a ser sacudidos, peneirados pelo inimigo, ou nos momentos em que nós sejamos atacados com as suas muitas e diversas sutilezas, nós estejamos prontos, nós tenhamos vitória sobre ele, ó Pai, e nós glorifiquemos o Teu nome, resistindo o diabo, e ele fugir de nós. Nós também oramos, ó Pai, pelas pessoas que aqui estão e que já caíram na tentação, que já foram levadas, que já foram derrubadas. Ó Deus, tem misericórdia, vindica essas pessoas, dá do Teu Espírito Santo a essas pessoas, permita que elas se levantem e agora muito mais experientes e maduras, elas estejam prontas para continuar servindo ao Senhor com alegria,
e prontas para continuar resistindo às investidas do diabo. Nós clamamos para o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.